Boa tarde a todos e todas. É com alegria que a gente se reúne nessa tarde para mais um encontro da segunda jornada Extensão Cultura e Currículo. E hoje, né, a gente conta com uma participação bem especial, né, o professor William fala que é prata da casa, que é a professora Ana Carolina Teixeira Pinto, que vai, né, trazer um pouco aqui das experiências da parte da cultura nos currículos, né. Então, a gente queria agradecer desde já a Ana Carolina, né, por aceitar o nosso convite, estar aqui compartilhando a sua experiência, né, nessa ponte que você faz entre ensino, pesquisa, extensão e cultura, e tenho certeza que a gente tem muito a aprender, né, de como que se faz essas conexões aqui, vai ser uma tarde bem proveitosa. Então, queria, né, te passar a palavra e dizer que a gente está aqui para todo o suporte que você precisar também, né, tanto tecnológico quanto, né, se precisar de alguma coisa, pode ir nos pedindo também, tá? Então, é um prazer ter você aqui com a gente e agradecer também, já vi que hoje tem estudantes participando, que é uma alegria, né, também, esse ano a gente teve um pouco esse olhar na jornada, né, também de estar envolvendo os estudantes para poder também começar a inseri-los nessa pauta, né, assim, já que serão os protagonistas dessas atividades, né, que começam a se esboçar dentro dos currículos dos cursos. Ana, então está com você a palavra, né, seja muito bem-vinda aqui. Obrigada, Marcela. Primeiro de tudo, queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês hoje à tarde e poder dividir um pouco aí da minha experiência e conversar um pouquinho sobre como que é esse protagonismo. A Marcela falou que os estudantes estão aqui hoje, na minha fala eles também vão estar bastante, Marcela, também são protagonistas aí das ações que eu vou conversar um pouquinho, dividir com vocês hoje. Queria agradecer primeiro pelo convite da Marcela, da nossa diretora de extensão, do nosso diretor de extensão, professor Rony, e do nosso pró-reitor, o professor William, né? O professor William, no ano passado, no Festival de Cultura, ele esteve aqui no campus Realeza, e observou um pouco das ações que a gente estava fazendo aqui, e naquela ocasião ele fez aí um início de convite para mim, né? Professora Ana, o que tu acha de conversar, dividir um pouco sobre a tua experiência e tal? E eu, na mesma hora, aceitei, falei que eu adoraria, e aí vocês já vão entender por quê. Mas queria muito agradecer por essa oportunidade, Marcela, de conversar um pouquinho, dialogar com vocês sobre as nossas experiências aí. Tudo que eu vou falar, claro, é a partir da minha experiência, mas cada um de vocês, tanto os professores que estão aqui com a gente hoje, queria agradecer a participação dos professores, que é muito importante, os colegas conversando, dialogando com a gente, quanto os técnicos que estão aqui, quanto os alunos, tenho certeza que vão aí conseguir se identificar um pouco, cada um na sua área, né? Cada um aí do seu lugar de pesquisa, o seu lugar de extensão, o seu lugar de fala e geograficamente falando também, o seu campus, vai conseguir pensar em ações, em estratégias a partir da sua realidade. Queria agradecer também, Marcela, as coordenadoras do PIBID, aqui do Campus Realeza, que colocaram essa como uma das ações da formação do PIBID, então os alunos eles estão participando também por conta disso. Então, obrigada às professoras que viram nessa uma oportunidade aí de aprendizado também para os alunos. Bom, eu vou começar então a minha apresentação, e aí eu não vou mais ver vocês, tá? Então, qualquer dúvida, qualquer coisa, pergunta no chat, a Marcela daí vai dar uma lidinha quando ela achar que é pertinente, né, Marcela? E aí me interrompe fazendo o favor. E se alguém quiser também falar pelo WhatsApp, alguma questão aí, vai que aconteça, não sei, podem daí falar pelo WhatsApp também, que daí eu vejo, tá, pessoal? Então, vamos lá. Tudo ok, Marcela? Tá vendo? Sim, está projetando tudo certo.
Então tá. Então estamos aqui na segunda jornada de extensão, cultura e currículo. E a minha fala, a princípio, tem o seguinte nome: Cultura nos currículos, conectando extensão, ensino e cultura. Eu sou a professora Ana Carolina Teixeira Pinto e queria iniciar a minha fala com um pensamento do Paulo Freire, na Pedagogia da Autonomia, o meu livro aí de cabeceira, desde sempre, que diz o seguinte: ensinar exige compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo. Vocês sabem que o pensamento do Paulo Freire, ele é conhecido, difundido pelo mundo todo, e ele é muito contemporâneo e desbravador aí do pensamento, do que tem de mais inovador ainda no pensamento sobre a educação. Então, é impressionante como o pensamento dele, já faz tanto tempo, né? A gente consegue ler e considerar ações inovadoras e de resistência, né? Então, eu gosto sempre de lembrar algumas das falas desse, principalmente o livro da Pedagogia da Autonomia, que realmente é de cabeceira. Para os alunos que estão assistindo aí, fica a dica, quem ainda não leu. Quem sou eu? Tá, por que eu pensei em iniciar me apresentando? Para vocês terem uma ideia da onde que eu estou partindo, qual que é o meu lugar de fala, com isso, meu lugar de pesquisa, meu lugar na extensão e na cultura. Bom, eu sou, então, Ana Carolina Teixeira Pinto, eu sou formada em Letras Espanhol pela Universidade Federal de Santa Catarina, com licenciatura e bacharelado. Sou mestre e doutora em Literatura pela pós-graduação em Literatura na UFSC, Federal de Santa Catarina. E eu fiz pós-doutorado em Letras na UniOeste, aqui no campus Cascavel. Atuo aqui no campus Realeza, do curso de Letras, Português e Espanhol, licenciatura, desde fevereiro de 2011, como professora de literatura hispânica do curso aqui do campus de Realeza. Bom, além disso, eu destaquei algumas coisas, algumas ações aí que falam um pouco sobre mim, sobre a minha atuação aqui na universidade e sobre a minha trajetória em extensão, pesquisa, ensino e cultura. Então, aqui, atualmente eu estou coordenadora adjunta de cultura desde 2023, já estive também em 2018 a 2021. Já fui coordenadora do Centro de Línguas aqui do campus Realeza, no início do Centro de Línguas, que é o CELUFES, de 2017 a 2019. Hoje eu sou coordenadora adjunta do Centro de Línguas e colaboradora dos projetos do Centro de Línguas. Além disso, eu fui coordenadora do projeto de ensino, pesquisa e extensão que fez parte da ação MEC 20RJ, lá no ano 2012, 2013, 2014 e 2015, com 2 projetos, o de Frente para a Fronteira é um projeto de ensino e pesquisa, tá? Financiado pelo MEC, e o projeto Escola Intercultural de Fronteira, que também era um projeto que envolvia ensino, pesquisa e extensão, tá? Esses ambos projetos financiados e programas do MEC. No ano de 2020 a 2022, 22 a 2024, eu fui coordenadora do subprojeto no Residência Pedagógica, Língua Espanhola, nas 2 edições que teve o Residência Pedagógica. E desde o ano passado eu faço parte da comissão assessora diária de Letras Português e Espanhol do ENAD, no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas de Brasília. Bom, eu pensei em dividir a minha fala em 3 partes, mas tendo como, digamos, intersecção a seguinte questão: a retroalimentação entre pesquisa, ensino e extensão.
Então, eu chamei assim, pesquisa, ensino e extensão como processo de retroalimentação. Então, durante toda a minha fala, eu vou tentar mostrar para vocês como que do ensino eu parto para a extensão e para a pesquisa, ou da pesquisa eu parto para o ensino e para a extensão e para a cultura. Então, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é um pouco do histórico de projetos de extensão e cultura. Depois, as ações de extensão e cultura vinculadas aos CCRs, projeto de extensão e projeto de pesquisa, que a gente tem aqui no curso de letras de Realeza, daqui a pouco eu vou explicar. E as ações de extensão e cultura partindo da pesquisa de pós-doutoramento, né, da minha pesquisa de pós-doutoramento. Então, vou dividir em 3 partes a minha fala, mas todas elas pensando nessa possibilidade, tá? E nesse processo de retroalimentação entre ensino, pesquisa, extensão e cultura. Com o que eu parto de um e vou para outro. Então, vamos lá, iniciando. Aqui, então, temos os históricos de projetos de extensão e cultura desde 2011. Como eu disse para vocês, eu entrei na universidade em fevereiro de 2011. Um pouco depois que eu entrei, surgiu o primeiro edital de extensão, né? Era assim que a gente chamava aí no início, só extensão. E nesse primeiro projeto, então, surgiu o projeto Língua e Cultura Hispânica. Gente, aqui nessa linha do tempo que eu vou fazer dos projetos, eu vou me atentar apenas aos editais, tá? Aqui, aos projetos com editais. Os projetos de espontânea, tá? Os projetos aí de demanda espontânea, eu não vou falar nesse momento, porque senão ia ser muito. Então, eu vou me dedicar aí aos projetos dos editais, que vocês vão ver, vão se centrar em questões relacionadas com a cultura. Bom, então, em 2011, teve o projeto Língua e Cultura Hispânica, e a partir desse projeto, o que eram? Eram oficinas abertas à comunidade, da universidade acadêmica e a comunidade regional. A gente fez toda uma divulgação em escolas e aí contamos com a participação na época de professores da rede pública, contamos também com alunos da rede pública do ensino fundamental e ensino médio, além de alunos de vários cursos aí da universidade, lá do início de 2011, no campus Realeza. E nesse projeto, essas oficinas eram dois encontros semanais que a gente tinha, eu lembro, era no final da tarde, antes do começo da aula. E nesse projeto, a gente trabalhava com a metodologia de trabalho por projetos de ensino-aprendizagem, também vou falar um pouquinho sobre isso, que é a metodologia principal que eu trabalho, como um todo, no geral. E aí, a partir desses encontros, surgiram 2 ações. Uma foi o evento Movida Espanhola, Movida Cultural Espanhola, que depois passou a se chamar Movida Cultural Hispânica. E a outra coisa foi a criação do grupo de teatro La Broma. Então, em 2011, já, tá? A partir desse projeto, durante esse ano de 2011, surgiram 2 outras ações, diríamos assim, e 2 outros projetos também de extensão e cultura, que é a Movida Hispânica e o grupo de teatro La Broma. Depois eu vou falar só sobre a Movida Hispânica, agora eu só vou rapidamente falar sobre o grupo de teatro La Broma, que então por que eu digo que surgiu ali? Porque foi a partir daqueles encontros com aqueles integrantes, que na época a gente tinha 15 integrantes, tá? Como eu disse, tinha gente da comunidade externa, tanto professor quanto aluno, e não era pouco não, era bem misturado, e alunos de diversos cursos. Além, claro, tinha um bolsista na época, 2 bolsistas, primeiro uma, depois outra.
nesse edital, a gente tinha. E, a partir disso, surgiram, então, essas duas outras ações. No ano seguinte, em 2012, então, no edital seguinte, o projeto que eu submeti foi o projeto de extensão Língua Espanhola em Cena, Grupo de Teatro La Broma. Nesse ano, então, a gente se deteve à questão do ensino de língua espanhola por meio das artes cênicas. O trabalho foi voltado, então, ao ensino de língua espanhola, né? Então, esse trabalho foi um trabalho de pesquisa e de extensão ao mesmo tempo. No ano de 2013, foi o ano que surgiu o primeiro edital de cultura. Não sei se vocês lembram, que era um edital que tinham 5 bolsas por projeto, tá? E então, nesse ano, eu consegui submeter tanto para o projeto de extensão, que daí continuou o projeto de extensão Língua Espanhola em Cena, Grupo de Teatro La Broma, com ensino de língua espanhola por meio do teatro, como o projeto de cultura Joaninha o que é. E nesse projeto, o projeto de cultura Joaninha o que é e o projeto La Broma de teatro trabalharam juntos durante todo o ano de 2013. Esse ano eu considero que foi o ano que deu um boom no grupo de teatro La Broma e nas ações de cultura como um todo aqui no Campus Realeza, por conta do número de bolsistas, tá? Como a gente tinha, então, eu tinha 7 bolsistas, 5 do programa Joaninha o que é e 2 do grupo de teatro, a gente tinha condições de pensar todas as etapas de uma produção, que são N etapas, né, da produção aí de um espetáculo e produção de um evento e produção artística. Além dos ensaios propriamente ditos para apresentações, todo um outro processo de estudo. Foi o ano que a gente começou a estudar com os alunos toda a concepção sobre performance, sobre teatro e as artes cênicas, as multissemióticas que a gente pode pensar a partir do espetáculo teatral, etc. Tá? Em 2014, então, eu uni esses 2 projetos e passou a ser projeto de cultura Joaninha, que é grupo de teatro La Broma. Daí, nesse ano, a gente já não tinha mais... agora me pegaram, estou em dúvida se... Eu estou achando que em 2014 ainda tinha esse número de bolsistas. Foi o último ano, foram 2 anos. Depois, em 2015, 16 e 17, foi o ano que eu saí, mais ou menos, que eu estava me preparando para sair para acabar o meu doutorado e o ano que eu acabei meu doutorado. Então, aí não teve, eu não participei de nenhum edital, tá? Que eu estava fora. E quando eu retornei em 2017, a gente continuou as ações, mas sem institucionalizar nenhum projeto. Aí apenas em 2018, então, que aí retornou já em forma de programa, porque a gente já tinha edital para programa, e aí esse era o programa de produção cultural, Joaninha o que é, e dentro desse programa tinham vários projetos, e um deles era o Grupo de Teatro La Broma, e outros tantos, tá? Tinham 5 projetos dentro desse programa. Aí aqui, então, eu destaquei, né, nesses 2 anos, que eram 2 anos o programa, 2018 e 2019, que o Grupo de Teatro La Broma estava dentro aí desse programa de cultura. 2019 e 2020, outro edital com um programa de extensão, produtora cultural Joaninha o que é, e aí o Grupo de Teatro La Broma como um projeto dentro. Depois, em 2021, que foi a época da pandemia, nós terminamos o projeto, em 2020 a gente terminou o programa, e aí passamos, então, aí voltando à condição de projeto apenas. Em 2023, o Grupo de Teatro La Broma passou a ser parte do Centro de Línguas, do CELUFES, como uma ação, né, um projeto dentro do Centro de Línguas. E aqui, em 2024 e 2025, continuou aí carreira solo. Bom, isso é só para vocês terem uma ideia que a partir, então, desse primeiro projeto de extensão, lá em 2011, se formou um grupo de teatro. E a partir desse grupo de teatro, N ações aí de pesquisa e de extensão que a gente já
de pesquisa e de ensino que a gente já vai ver adiante. Para começar, a Movida, como eu disse. Além do Grupo Teatro La Broma, a gente, então, iniciou lá em 2011 a Movida Hispânica. Em 2011, ela foi chamada de Movida Cultural Espanhola, como eu falei. E já naquela época, ela tinha esse evento, como se fosse uma feira cultural, tá? Espanhola. Esse evento, baseada numa época pós-ditadura militar na Espanha, que teve um movimento cultural chamado Movida Madrilenha. Então, esse movimento nosso foi baseado aí nesse movimento aí da cultura madrilenha lá na Espanha, pós-ditadura militar. Ditadura militar, é isso. Aí, o que eu ia dizer? Desde esse início, a gente teve o casamento dessa ação de extensão e cultura com um CCR. Nesse caso, era o CCR Literatura Hispânica 1, tá? Dentro desse CCR Literatura Hispânica 1, esses alunos do CCR, eles colaboraram de forma ativa com essa feira, com esse evento, inclusive apresentando uma peça de teatro de uma das leituras que eles tinham feito, que eles fizeram no componente curricular, tá? Foi um sucesso essa primeira movida. Foram 2 dias de trabalho, vocês já vão ver aqui umas fotos. Lá em 2011, num campus provisório que a gente tinha, inclusive o curso de letras de Cerro Largo participou, veio uma caravana de Cerro Largo, com a professora Neiva, na época, participar da movida cultural espanhola. Isso foi 1º e 2 de julho de 2011, olha quanto tempo. Em 2013, a gente teve a segunda movida, e nesse momento a gente já passou para o nome Hispânica, porque a ideia desde o início era que isso tivesse uma continuação e que saísse da Espanha, né? A ideia era começar a ir pensando na cultura espanhola e depois ir para as culturas da Hispanoamérica, etc. Então, ela passou a se chamar Movida Cultural Hispânica. E nesse momento, em 2013, o casamento foi com a Literatura Hispânica 2, tá? Também foi um evento aí bem grande, vocês também já vão ver as fotos que eu vou mostrar. Em 2014, a gente teve, então, a terceira Movida Cultural Hispânica, e a novidade em 2014 é que a gente juntou com um componente curricular optativo que se chama Oficina de Projetos Interdisciplinares. Então, a Oficina de Projetos Interdisciplinares e a Literatura Hispânica 3, que organizaram essa terceira movida. Já vou também explicar ali com a foto. A quarta, então, a gente teve em 2017, com 2 meses diferentes. Nessa edição, a gente fez aí 2 meses diferentes, porque contava com a participação de escolas, e aí, então, as escolas, elas tinham tarefas que depois elas tinham que apresentar em novembro. E isso, então, foi um casamento com a Literatura Hispânica 2. Em 2018, de novo, a Oficina de Projetos Interdisciplinares e a Literatura Hispânica 3. E em 2019, que foi a nossa última edição da Movida Cultural Hispânica, com estágio em língua espanhola 3, tá? Nessa edição, a gente fez um casamento com o estágio. Então, vejam, todas elas, todos esses eventos, eles foram trabalhados no componente curricular, junto com o grupo de teatro La Broma sempre, ou com a produtora cultural que estava aí vigente no ano de atuação de cada um deles, tá? Então, aqui, essa é a primeira movida, foto lá em 2011, não sei se vocês conseguem reconhecer alguém. Nem eu, vocês vão conseguir me reconhecer, lá no campus provisório, tá? Mas aqui a gente tem a professora Neiva, lá de Cerro Largo, a professora Ângela, professoras que não estão mais aqui, a professora Aníbal, que agora está lá em Erechim. E aqui, então, a segunda movida, aqui está dizendo 3, mas na verdade em 2013 foi a segunda, está errado ali que está escrito. Aqui é um trabalho com Guernica, com o quadro É uma Tela Viva. Aqui, que foi em 2014,
Esse ano a gente teve as escolas vindo, todos esses anos a gente convida escolas para vir ver o evento e participar de oficinas, etc. Tá? Nesse ano em especial, 2014, os professores de língua espanhola da rede, eles trabalharam com alunos aspectos culturais de países hispano-americanos, e a Movida, ela foi um jogo sobre isso em cena, tudo isso no palco. Então, os alunos, vocês podem ver, eles estão ali no palco. Então, cada escola tinha o número de representantes alunos que iam fazer, digamos, participar desse programa, como se fosse um programa ao vivo aí de conhecimentos relacionados à cultura em língua espanhola. Bem legal, foi muito legal esse ano. Aí aqui é uma outra versão dessa mesma ideia dos alunos subirem no palco e fazerem parte desse jogo. Então, na verdade, é um jogo espetáculo, porque nesse momento também tinha apresentações culturais de todos os alunos dos componentes vinculados. Aqui, nesse ano de 2018, daí isso foi feito na escola, aqui é na escola Dom Carlos Eduardo. De novo, o evento ele sempre tem a parte de apresentações, que daí são os nossos alunos que realizam, e as partes de oficinas que os nossos alunos, então, realizam com os alunos da escola. Nesse caso aqui, né, que a gente está na apresentação do Labroma, lá no Dom Carlos Eduardo, mas em outro momento os alunos estão nas salas fazendo oficinas sobre as temáticas. Por isso que também dá para fazer um casamento com o componente de estágio. E aqui, a última versão era junto com o movimento FIC espanhol, que teve aí em todo o território nacional, nesse ano, principalmente, né, o início desse movimento. E as escolas, então, foram ali no campus, aqui nessa foto, era uma tenda que tinha ali fora, onde tudo acontecia. Então, participaram de oficinas e etc. Essas só são algumas dessas ações. Bom, eu falei que a metodologia de trabalho é o trabalho com projetos de ensino-aprendizagem. Aí eu destaquei aqui para vocês algumas questões importantes para a gente lembrar sobre o que é trabalhar com projetos. O que é trabalhar com projetos? O que significa trabalhar com projetos? Primeiro ponto, possibilitar um trabalho procedimental, né? Aqui eu mostrei para vocês fotos do produto, que são esses eventos, essas mostras, é o produto final dos trabalhos, né, do projeto. No entanto, durante um ano inteiro, um semestre inteiro, esses alunos, eles participaram aí de um trabalho procedimental de pesquisa, muita pesquisa e estudo, tá? Outro ponto é propiciar maior interação entre os alunos, porque aí, como vocês viram, todas as ações, elas são coletivas, é um grupo fazendo. Então, o trabalho com projetos, ele significa trabalho em grupo, e o trabalho em grupo exige uma interação, um desenvolvimento aí na relação interpessoal e gigante, né? Facilitar o trabalho com a concepção de conhecimentos por rede de significados. Por quê? No trabalho com projetos, a gente vai dividir o grupo grande em grupos menores, que vão pensar em cada uma daqueles subtemas, ou sub-áreas, ou sub-questionamentos, perguntas que foram levantadas no grande grupo, né? E aí, a partir disso que vem a questão da rede de significados, que cada vez mais a gente vê como super importante aí no nosso trabalho aí de ensino. Possibilitar o atendimento a diferentes formas de aprendizagem dos alunos e auxiliar no desenvolvimento do espectro de competências. Por quê? A partir do trabalho com projetos, cada aluno ele vai conseguir potencializar aquilo, ele vai conseguir
colaborar com aquilo que ele mais tem competência para, né? E também ele se unindo, diferentes grupos vão se unir, então um aluno que sabe mais uma coisa, ele vai se unir com outro que não é muito bom naquilo, e ele vai aprender com o colega de uma forma muito mais potente que se ele tivesse só olhando para a cara do professor ali de uma forma passiva, pensando, né? Nesse processo de trabalho com projetos, o aluno, ele é protagonista. Ele vai agir, ele vai atuar, ele vai pensar, aquele conhecimento vai passar por ele vai digerir aquele conhecimento, e aí ele tem que colocar para fora, assim como Paulo Freire falou lá no início, né? Essa intervenção com a sociedade. Aí, na hora que ele vai colocar para fora, aí a gente vai entender, a partir dessa performance desse aluno, como que ele aprendeu, né? O trabalho, então, com projetos, ele significa auxiliar no desenvolvimento de autonomia, criatividade, relações interpessoais, espírito de cooperatividade, facilidade de aceitar desafios, resolver problemas, estabelecer conexões, etc. Trabalhar com projetos é muito difícil. Por que é muito difícil? Todo dia, toda hora, são desafios diferentes, com problemas diferentes que a gente tem que resolver. É como se a gente sempre tivesse pensando numa coisa e de repente surge outra. Tu planeja uma coisa e surge outra o tempo inteiro. Então, tá o tempo inteiro tendo que se reinventar e replanejar as tuas ações, tá? Por isso é muito difícil. E, de repente, aquilo que tu achava que poderia ser feito não pode, mas aí tu vai fazer outra coisa, né? Então, e é um trabalho importante, principalmente nos dias de hoje, que o jovem não consegue lidar com a frustração, né? O trabalho com projetos, a gente é obrigado a lidar com a frustração. Bom, então aqui eu quis dar então para vocês primeiro esse panorama aí do geral. O que foi esse meu início de trabalho com os projetos de extensão e cultura, alinhados com alguns componentes curriculares, já desde o início, desde 2011. E aí eu queria chamar a atenção para vocês uma outra perspectiva, então aqui já é a segunda parte da minha fala, que é quando o projeto pedagógico do curso de Letras, Português e Espanhol, licenciatura aqui de Realeza, reformula o seu projeto e em 2019 a gente passou então a integrar com um novo currículo. E nesse novo currículo, a gente tinha aí um total de 3.435 horas, distribuídas na seguinte maneira: 1.905 horas de conteúdos curriculares organizados em componentes obrigatórios, 405 horas de prática como componente curricular, as ACCs, 540 horas de estágio curricular supervisionado, 90 horas de extensão, 105 horas de pesquisa, 180 horas de optativas e 220 horas de atividades curriculares complementares. Então, é as PCCs e as ACCs, né? As siglas aí que a gente está acostumado. Bom, então assim, ó, antes mesmo desse movimento e dessa obrigatoriedade de incluir a extensão no currículo, da curricularização da extensão, o nosso grupo já tinha sentido essa necessidade de colocar a pesquisa e a extensão dentro do nosso currículo. A pesquisa que a gente já tinha o trabalho de conclusão de curso, né, o TCC, no entanto, tudo num outro formato. E aí, então, a gente se reuniu e ficou aí anos pensando numa reorganização. E essa foi, então, o nosso produto final. Então, a partir de 2019, a gente começou, então, a pensar, a atuar, né? Não pensar, a agir com essa nova carga horária aí. Então, a gente tinha 9 horas de extensão e 105 horas de pesquisa. E como que isso acontecia? Já vou mostrar para vocês. Bom, primeiro eu destaquei aqui do projeto pedagógico do curso os objetivos do projeto de extensão. Então, aqui o artigo 3º. O projeto de extensão tem por objetivos: 1. Propiciar o envolvimento dos acadêmicos com a extensão.
atividade fim da universidade por meio de iniciativas que promovam a interação da esfera universitária com a comunidade externa. 2. Aprofundar conhecimentos sobre aspectos da realidade social, cultural, profissional, educacional da região sudoeste do Paraná, especialmente de Realeza. 3. Contribuir na formação do professor pesquisador extensionista, levando-se em conta os diferentes saberes do curso e sua potencialidade na construção do diálogo com a comunidade em geral. Então, esse eu tirei do projeto que ainda está vigente no nosso curso, tá? E aí, na planilha ali de divisão, o que aconteceu? A gente colocou, então, componentes curriculares com 1 crédito em cada semestre, que seria o projeto de pesquisa 1 até o projeto de pesquisa 6, projeto de extensão 1 até o projeto de extensão 5, que depois ainda teria um componente que é a atividade de socialização de extensão e o trabalho de conclusão de curso em si, que é aí a finalização do projeto de pesquisa, tá? Então, a atividade de socialização de extensão é a finalização do projeto de extensão e o trabalho de conclusão de curso, a finalização do projeto de pesquisa. O que aconteceu a partir daí, né? A partir daí, a gente tem várias críticas, autocríticas sobre esse processo, porque agora a gente já conseguiu formar todo um grupo de alunos com esse novo currículo, né? Mas eu vou falar para vocês algumas questões aí que são interessantes de destacar quanto a isso. Primeiro, o aluno, ele podia estar, então, desde a 4ª fase, envolvido num projeto de pesquisa seu, né, envolvido aí num início de projeto de pesquisa e no início de projeto de extensão. Então, no mesmo semestre, esse aluno, ele, posterior ao componente curricular, que é do domínio comum de iniciação à prática científica, né, primeiro eles têm iniciação à prática científica, eles têm esses outros 2 componentes, que é o projeto de pesquisa 1 e o projeto de extensão 1. Então, com esse movimento e a ideia dos professores, do colegiado em geral, é que esses 2 projetos sejam, então, pensados com uma autonomia do aluno. Então, que eles escolham o que é esse projeto de extensão que eles querem fazer e o que é esse projeto de pesquisa que eles querem realizar, né? E aí comecem essa aproximação do que é isso. E aí eu vou mostrar para vocês, a partir disso, quais foram os frutos ali, os possíveis frutos que, no caso aqui, eu colhi. Vou dar o meu exemplo, né? Cada professor vai ter o seu aqui no nosso curso, tá? Então, aqui, tá? Depois aqui do ano, como começou em 2019, eu tive a primeira finalização em 2021, e em 2021, então, tiveram 2 grandes eventos de extensão organizados por grupos que partiram desses componentes de extensão, e os eventos foram esses 2 aqui. Um foi o evento Mulherice, e o outro foi o evento Empoderamento, o lar de todas as mulheres, tá? Um foi no Dia da Mulher, e o outro foi no Outubro Rosa. Tá? Esse evento, os 2 eventos foram eventos de vários dias, tá? Aqui eu tenho aqui um dia só de cada um, mas foram um evento do mês todo, né? Aqui no mês todo de março e no mês todo de outubro. Lembrando que estamos num ano de pandemia, 2021, então tudo aconteceu online, tá? Mas todo o planejamento, toda a organização, absolutamente tudo foi feito pelos alunos, tá? Absolutamente tudo. E dentro desses eventos, então, os alunos pensaram em tudo. Então, só para vocês terem uma ideia, ali no Mulherice, por exemplo, a roda de conversa desse dia aqui, que é no dia 24 de março de 2021, era feminismo como temática de pesquisa, arte e cultura no meio acadêmico. Então, aqui a gente já vê um pouco do que é essa junção, dessa retroalimentação aí, das questões acadêmicas, do meio acadêmico, entre aspas, pesquisa, a cultura, né, e a extensão, porque é um evento aí de extensão. E aqui, para vocês terem uma ideia, por exemplo, aqui no Outubro Rosa, eu destaquei aqui uma performance poema, que aí é uma performance
que foi desenvolvida pelo grupo de teatro e que está sendo apresentada aqui, e uma fala de uma aluna sobre o projeto de pesquisa dela, tá? Que é a literatura e a temática feminina. Então, a aluna, no projeto de pesquisa, ela estava estudando sobre isso. No projeto de extensão, ela vai dar uma fala sobre isso. E assim vai, tá? É uma retroalimentação. Depois eu vou mostrar para vocês, aí aqui um outro exemplo de evento, aí já em 2023, que foi sobre, aí em espanhol, no caso, foi sobre lendas invisíveis no ensino médio com o teatro, a partir do uso do teatro. Então, aqui é um grupo que participa do teatro, participa do componente curricular e na pesquisa, na extensão, resolveu fazer essa mescla daí do que estava estudando dentro da pesquisa e na extensão do grupo de teatro. Em 2024, a gente teve, agora no ano passado, esse evento que foi Maratonando, Viagem através da Reconstrução das Representações de Gênero na série Anne com E. Nesse evento aqui foi interessante, assim como nos outros também, não apenas alunos que participam comigo na pesquisa participam comigo na extensão. Então, tem alunos que vão estar, nesse caso específico de 2024, nenhum desses alunos estavam fazendo o projeto de pesquisa comigo. E também nenhum desses alunos estavam no grupo de teatro, tá? Então, existe isso também. Eles estavam fazendo o projeto de pesquisa com outros professores, e, no entanto, essa temática é uma temática que eu também trabalho. Então, aí a gente conseguiu fazer esse casamento e elaborar esse evento, que foi também maravilhoso, também de vários dias, né? E aí, então, em conjunto com o que eles estavam pesquisando com os outros professores. Acho bem interessante também, para a gente ver como não precisa também tudo estar reunido num único professor, tá? E aí, a partir disso, dessas ações aqui que eu coloquei para vocês, por exemplo, o Mulheres e o Empoderamento Lar de Todas as Mulheres, que é a partir desse componente do projeto de pesquisa e projeto de extensão, esse mesmo grupo que fez aqueles projetos, aqueles eventos lá, defenderam TCC sobre a temática da mulher. Tá? Então, aqui eu coloquei aqui um exemplo dessa época, que foi aí essa época de o pessoal de 2019, que começou em 2019, então aqui em 2022, defendendo o TCC sobre questões relacionadas com feminismo, literatura, empoderamento feminino, biografia sobre mulheres, autoras hispano-americanas, brasileiras, teatro sobre mulher, lugar de fala, que era o caso aqui da Ana Carla sobre teatro. Então, todos esses TCCs aí, pode-se dizer que é um trabalho que foi feito, retroalimentou a extensão, o que elas fizeram na extensão, e na extensão retroalimentou na pesquisa. Bom, a partir disso, também tivemos essas mesmas pesquisas, elas também retroalimentaram uma performance, uma peça que se chamou Nós F, do grupo de teatro La Broma, que foi em 2019, também essa performance, tá? E essa performance, ela colocava em cena as autoras que essas alunas estavam lendo para a pesquisa delas. Então, as autoras que elas estavam lendo para a pesquisa, elas colocaram em cena, simulando um programa de auditório, que a gente daí se baseou no Saia Justa, já que naquele ano, um mês antes dessa apresentação, a escritora e roteirista Fernanda Young, que foi participante do Saia Justa há muito tempo, faleceu naquele ano. Então, a gente homenageou a escritora, fazendo essa performance aí, mas que casava e tinha falas de todas as escritoras. Coincidentemente, a gente estava lendo essa escritora, estudando essa escritora, para pesquisa, e aí aconteceu a morte dela, e aí a gente, então, resolveu fazer essa performance a partir das pesquisas de todas elas. Então, cada uma das alunas
que são atrizes também, que viraram atrizes, né? Elas partiram da sua própria pesquisa de trabalho de conclusão de curso, seu processo de pesquisa, né, para atuar e colocar em cena. Foi fantástico essa performance. E aí, para completar esse ciclo de retroalimentação, nós fomos sujeitas de uma pesquisa na URGS, tá, em Porto Alegre, em 2023, no programa de pós-graduação em educação. A Claudete Lemper, ela escreveu a tese dela com o seguinte título: Mulheres em Movimento na Universidade Pública, Feminismo e Formação de Sujeitas Políticas para o Bem Viver. E ela me usou e usou o grupo, no caso, como um dos exemplos aí de pesquisa dela. Então, a gente está ali como uma das sujeitas de pesquisa da Claudete Lemper, lá na URGS, em 2023. Então, todas essas ações relacionadas aí com essas pesquisas, a performance e os trabalhos aí dentro dos componentes, eles vão estar aqui, nessa pesquisa da Claudete. Isso foi muito legal, muito gratificante. Eu não conhecia ela procurou a gente por meio de alguém, chegou nesse contato. Então, esse é um exemplo como essas ações aí todas, elas estão se alimentando. E, claro, eles só conhecem esse trabalho por quê? Por conta da extensão. Dos trabalhos de extensão, dos eventos, do grupo de teatro e etc. Tá, agora eu vou então para a última parte da minha apresentação, que vai falar sobre as ações de extensão e cultura a partir da pesquisa de pós-doutoramento, tá? Que aconteceu em 2022, na UniOeste Cascavel. O nome da minha pesquisa foi Dispositivo da Memória e o Processo de Construção Cênica em um Grupo de Não Atores. O objetivo geral da pesquisa era registrar e teorizar sobre o processo de criação cênico de um grupo de não atores, partindo de suas memórias afetivas de infância sobre arte. E os objetivos específicos, eu só vou destacar aqui o principal, alguns, que era desenvolver um processo de criação cênica no qual os participantes sejam levados a pesquisar, refletir e vivenciar laboratórios de investigação do trabalho autoral, criar grupo de teatro como projeto de extensão, realização de uma apresentação pública da montagem teatral. Então, o que acontece? Aqui, lá na UniOeste, em Cascavel, no curso de letras, eu me propus a criar um grupo de teatro. O professor, que foi meu professor orientador, não, que me acompanhou, é o professor Assir, deixa eu ver se o nome dele está aqui. Não está aqui. Professor Assir. E o professor Assir, ele falou: professora Ana, eu quero que você monte um grupo de teatro aqui. Por quê? Ele sabia do trabalho do grupo de teatro La Broma aqui em Realeza. E ele falou isso: eu quero que você monte um grupo de teatro. Crie um grupo de teatro aqui, um projeto de extensão. Então, um dos meus trabalhos na pesquisa de pós-doutorado foi, então, criar esse grupo para lá na UniOeste, que está até hoje aí, que é o grupo de teatro de digressão cênica. E esse grupo, ele foi, então, ele iniciou num componente curricular da pós-graduação deles, no mestrado e doutorado deles em letras, que é o componente curricular de literatura e dramaturgia. Dentro desse componente curricular, que eu estava dividindo com a professora Alay Garcia Diniz, que iniciou esse movimento aí do grupo, e a partir desse componente se criou o projeto de extensão, grupo de teatro de digressão cênica, e a partir disso eu concluí a minha pesquisa, né? A gente teve as apresentações, etc. Aqui, então, é uma foto aí de um primeiro encontro do grupo, que também era aos sábados, como o grupo de teatro La Broma. Esse grupo também, os encontros eram aos sábados.
Aqui é o primeiro, uma desmembração do grupo, né? Esse aqui é o primeiro grupo que estava no componente curricular Literatura e Dramaturgia, e a nossa primeira performance, que eu já vou falar sobre, numa escola. E aqui aí já é uma performance de finalização, um encontro de finalização, essa foto. Esse é o professor Assir, que eu falei para vocês, que acompanhou a gente, e aqui o grupo todo, tá? Então, esse grupo funcionou durante 6 meses na UniOeste em 2022 e funciona até hoje, com encontros aos sábados. Ele está funcionando. Aí aqui a divulgação do nosso espetáculo final, aquele que fazia parte da minha pesquisa, que foi no dia 17 de dezembro, no Mini Auditório 2 da UniOeste, aqui a ficha técnica. Aí aqui ali, olha ali o que está escrito ali na ficha técnica. Coordenação, Assir Dias, que é a professora Assir. Direção-geral, Carala Ponto. Direção-geral, Felix e Adriana. Eu tinha uma atriz convidada que também era aluna do programa, que é atriz profissional. E uma convidada especial, que é a professora Maia Piva, que está liderando o grupo até hoje, que é uma ex-aluna, uma egressa da UniOeste, também egressa do mestrado e do doutorado. Ou seja, toda essa retroalimentação partiu do ensino, foi para a pesquisa, e agora ela está na extensão atuando, essa professora. Bom, então, assim, para esse processo, ele foi finalizado, então, com essa apresentação que eu acabei de mostrar aqui para vocês, tá? Do grupo. E, além disso, uma outra apresentação que foi a performance antropofágica Macunaíma Macunaimã, que foi aquela que o primeiro grupo do componente curricular participou. E foi essa apresentação que o professor William assistiu, e que foi replicada, adaptada pelo grupo de teatro La Broma o ano passado no Festival de Cultura, aqui em Realeza, e depois na edição final lá em Cerro Largo. E foi essa apresentação que o professor William viu e que pensou, nossa, que legal, a gente tem que falar sobre isso. Espero que não estejam todos dormindo já. Eu já estou terminando. Então, Estão todos acordados, Ana. Muito bom. Né? A pessoa está falando. Sabe como é que é, né? Professora, né? Sabe como é que é. Bom, eu trouxe para vocês, então, aqui... essa é a edição aqui da revista onde foi publicada a finalização desse processo todo, né? Do artigo que foi publicado na revista Travessias, tá? Então, inclusive, eu e a professora Laia e o professor Marcos, a gente fez uma apresentação, que a gente fez um dossiê sobre performance, porque o trabalho, na verdade, eu não falei, o trabalho teórico era sobre performance e a construção de um repertório corporal e de um repertório arquivístico dentro da performance, tá? E aí a gente estudou, então, fez um casamento aí, pensando, isso aconteceu na disciplina, tá? E essa performance também aconteceu nessa disciplina lá na UniOeste de pós-graduação. E aí eu coloquei aqui o resumo do trabalho para eu não me perder e vocês terem uma ideia ali, tá? Eu vou ler aqui o resumo. Esse trabalho visa analisar o processo criativo da dramaturgia da performance antropofágica Macunaíma Macunaimã, realizada em junho de 2022 pelo coletivo de direção cênica da pós-graduação em letras da UniOeste. Vejam que em junho de 2022 já era um coletivo de teatro. Isso foi muito rápido, gente. A criação proposta na disciplina Tópicos em Literatura e Dramaturgia partiu do estudo da obra dramática de autoria coletiva Macunaíma, O Mito através do Tempo, publicado em 2019, em diálogo com a narrativa Macunaíma, de Mário de Andrade, de 1928. Além de trazer a contribuição de Catherine Walsh com a interculturalidade crítica, um dos andaimes para a decolonização na análise dos textos. Serão utilizados também os pressupostos teóricos sobre performance, de Renato Cohen, e os conceitos de arquivo e repertório da Diana Taylor. Isso é um mundo, eu não vou explicar para vocês tudo isso,
Mas só para vocês entenderem como, a partir desse processo de estudo e de pesquisa, se monta essa performance e todo aquele trabalho, ainda tem todo o ano para fazer todo aquele outro trabalho para ter a finalização e depois ter a publicação. E aí, depois, o que acontece? Eu voltei para a Realeza e aí essa performance, depois de muito trabalho no ano passado, porque não é assim, não foi uma transposição, né, e sim uma adaptação para a realidade do grupo de teatro Labroma, surgiu então a performance antropofágica Macunaíma Macunaíma com o grupo de teatro Labroma, que foi o que o professor William e alguns de vocês viram depois lá em Cerro Largo também, que a gente apresentou aí um pedacinho, tá? E aí, então, tá aqui como isso voltou para o grupo de teatro, então, todas essas questões. Uma coisa que eu não coloquei aqui, isso aqui já é a última lâmina, mas eu não coloquei aqui, eu vou voltar agora aqui, foi como que nesse mesmo ano de 2022, nessa mesma publicação aí, outros professores, no caso ali da UniOeste e de outras universidades que conheciam o trabalho do teatro, porque nós também tivemos no CEU, em vários lugares, mas um dos lugares que a gente teve foi lá em Florianópolis, no CEU, não sei se a Marcela lembra, um trabalho sobre a Violeta Parra, que a gente apresentou, que também partia de um componente curricular e um trabalho de pesquisa, de aproximação com as mulheres em língua espanhola, as artistas, e a gente apresentou lá em Florianópolis, no CEURS, e a partir dessa apresentação tiveram artigos sobre o trabalho. Então, que outras professoras fizeram, né? Então, são várias formas aí de retroalimentação do trabalho, mas o que fica sempre para mim e o que eu acho que é uma dica, né? A gente saber, a professora Nayane, que estava aqui ainda há pouco, sempre fala: a professora Ana sabe vender, como se fosse, ela ainda às vezes fala isso, né? Sabe vender o produto dela. Eu não acho que eu saiba vender, mas. Continua achando, Ana. Continua achando. Tá aí a Nayane. Oi, Nayane. Obrigada por ainda estar aí. Não dormiu? Não dormiu? Estava aí escutando tudo. Eu acho que e é o que eu falo para os alunos, né? Eu realmente acredito que a performance ela é como um todo, né? Então, essa teórica da Anna Taylor, ela fala em performance como um todo. É bem interessante os textos dela. Mas a performance, ela é o que vai, para onde vai o teu conhecimento. É a partir da performance que tu comunica. É a tua performance, é a performance escrita, a performance oral, a performance corporal, é a tua performance. E quando tu coloca o aluno tem que performar, não tem como esconder o que ele sabe e o que ele não sabe. Não é uma prova que ele tem que falar, não tem como esconder, né? Tá na cara, a gente fala isso nas apresentações. Não, tá na cara, tu não tem como enrolar, tá na tua cara, né? Ou tu sabe fazer ou tu não sabe, ou tu entende ou tu não entende, e assim vai. Então, eu acho que é um trabalho que realmente retroalimenta, uma coisa se retroalimenta a outra. Aqui, claro, eu estou dando exemplo de teatro, de performance, mas não necessariamente é isso, como eu falei no início, né? Cada um vai pensar aí na sua realidade, nos seus componentes curriculares. Eu lembro que quando eu era professora da rede estadual, os professores falavam sempre assim um com o outro: para ti é fácil, porque tu é professora de língua. Ou os professores de educação falavam do professor de educação física. Não sei se vocês já ouviram isso. Professor de educação física é fácil. Para o professor de educação física é fácil. Não. Né? Assim como para o professor de língua também não é fácil. É a forma como tu vê as coisas, que eu acho que pode vir a ser diferente. Né? A forma como a gente encara esse processo que é um processo de retroalimentação mesmo, porque o sujeito ele é um sujeito completo. Integral, então não tem como tu separar a pesquisa, o ensino, a extensão, né? A maioria das vezes a gente não consegue nem falar sobre isso, porque tudo acontece muito rápido, né? O professor, a gente sempre fala, é verdade, o professor não tem como fugir da pesquisa, não tem, o professor ele é investigador por natureza, senão ele vai ser só um repetidor que hoje em dia nem seria nada, né? Porque hoje em dia só tu botar no YouTube, se tu só quer repetir, né? Não, tu tem que aprender
a atuar, né, e a processar tudo aquilo que tu vê, que tu enxerga. Principalmente, cada vez mais, né, isso é necessário, essa visão aí crítica, com uma simples pesquisa nossa por exemplo, eu pesquisando para essa apresentação sobre o meu próprio grupo. Aí a IA, porque agora não precisa nem mais entrar no chat GPT, porque já aparece ali no Google o que, que a IA está te falando, né? Então, sem eu perguntar nada, só querendo saber, já aparece ali. E aí o que, que acontece? Ela inventa, gente. Tu vai ali na pesquisa e ela inventa. Não achou as respostas que eu queria sobre o grupo no ano X? Inventou. Daí tu... Só que eu sei o que, que é, né? Então, isso. É isso, então. É isso, Marcela. Espero que tenham aproveitado aí. Estou aberta aí a perguntas, a comentários. Obrigada, professora Ana, pela apresentação, né, bem instigante aqui ter esse panorama, né, geral aqui do seu trabalho. Falei que eu conhecia algo bem fragmentado, hoje deu para ter um panorama legal, assim, dessa integração, né. Queria primeiro abrir para o público aqui, para a plateia, né, se tem perguntas, no chat não tem nada manifestado ainda, mas queria deixar primeiro aberto, senão eu começo, né, também, porque eu fiquei com várias curiosidades mesmo aqui, Ana, assim, nas suas descrições das atividades dessa integração e retroalimentação que você faz, né, aí, eu acho que deve ser bem difícil para mim, né, assim, da minha vivência também, assim, dessa coisa das caixinhas, né, mas, assim, é uma coisa tão fluida, tão integrada, e, ao mesmo tempo, nosso sistema, né, assim, de organização da instituição nos forma a ficar sempre classificando, né, a hora eu estou fazendo aqui, está na disciplina, está na pesquisa, está na extensão, né, e me parece que você até tem essa dinâmica, né, realmente da retroalimentação que tem que ter fôlego, né, para manter registros, né, características disso tudo, né, também acontecendo. Mas eu queria tomar um ponto como ponto de partida, que primeiro, assim, acho que é parabenizar, né, assim, que é isso que eu tô falando assim, eu acho que quando a gente vê um trabalho dessa envergadura, parece assim que é fácil porque é letras, né? Mas é porque é muito bem desenvolvido, né? Assim, quando a gente vê a maturidade de um processo desse, fica parecendo que é fácil porque a área propicia né? E também concordo com você que eu acho que é a competência, a maestria mesmo de um trabalho longo, né? Mesmo mostrou desde 2011 sendo desenvolvido e testando, né? Até chegar nesse ponto dessa maturidade, né? Ali que o seu pós-doutoramento mostra também, né, esses testes, né, de ousar ainda antes de normativas, né, obrigatórias, estar testando isso dentro do currículo. Então, acho que tem um processo realmente de muita pesquisa, de muita investigação, né, mesmo, aí de como fazer essas articulações. A gente, né, sempre vem... Achei interessante ali o PPC, né, que você mostrou ali a divisão das disciplinas de 90 horas, 90 horas da extensão, né, que vocês tinham ali, e acho que vocês dividem em várias disciplinas, de um crédito, né, você poderia falar um pouquinho mais, assim, como que vocês organizam as turmas nesse sentido, né? Assim, cada professor pega um contingente de alunos, né, os alunos que escolhem com que professor que fica, de como que isso tem acontecido, e se agora sim, que antes eram 90 horas, agora a gente tem essa ampliação para praticamente umas 360, né? Como que vocês estão nesse processo também de transformação, né? Aí dessa estrutura, né? Então, acho que isso é um primeiro ponto que é mais geral, né? Assim, em termos de estrutura, e depois tem algumas curiosidades também aí mais específicas do seu trabalho, né? Mesmo assim, da área, né? Da cultura, né? Mesmo assim. Então, acaba que achei interessante, né, assim, você trazer, não sabia, né, que viria também, né, essa experiência de já no PPC, então, para mim foi uma surpresa também, fico bem feliz de diversas experiências sendo relatadas, em especial, se eu não me engano, o curso de letras é noturno, né, Uhum. né, assim, que é outra dúvida que sempre aparece, né, assim, para a gente, né, como é que eu faço com os alunos noturnos, né, então, de repente, você traz toda uma experiência, né, assim, bem anterior a esse momento que a gente está. Então, se você puder compartilhar um pouco com a gente desses bastidores, né, mesmo, de como vocês organizam essas turmas, né, de como os estudantes se organizam. Acho que esse protagonismo, você fala dele escolher o processo, né, de o que ele quer pesquisar, o que ele quer fazer extensão, né, achei realmente muito bacana, assim, a proposta, né, do curso.
puder falar um pouquinho para a gente sobre isso. Obrigada, Marcela. Obrigada aí pelas colocações, pelas palavras e pelas perguntas. Bom, é um processo bem árduo, tá? A gente vem apanhando desde 2019, quando a gente começou. A professora Nayane está aqui escutando. Se ela quiser, ela pode complementar. Mas eu acho assim, Marcela, primeiro, a nossa ideia ideal, né? O que a gente idealizou no início era realmente que o aluno escolhesse, entrasse em contato com as diferentes áreas, possibilidades de áreas de pesquisa e de extensão do curso. No caso, sendo apresentado, porque nisso o aluno já está na quarta fase, tá? Sendo apresentado, já tendo sido apresentado as diferentes, um pouco, claro, a gente sabe que é tudo muito imaturo, um pouco de cada área, e a partir disso, um professor responsável pelo componente, tá? Um professor apenas tem esse crédito do componente, e esse professor, ele tem incumbência de organizar né, ter aulas aí sobre questão de extensão, um pouco, e encontros de organização de quem seria, como seriam esses projetos, etc., encontrar orientadores, porque daí tanto o projeto de extensão quanto de pesquisa, os alunos vão escolher orientador, vão, né, se unir com orientadores, não necessariamente escolher mais adequado, qual que é o orientador mais adequado para aquele tipo de projeto, né, daí a gente analisa no colegiado, mediado por esse professor, que é o professor da disciplina, do componente curricular, tá? O que acontece? A ideia é que cada professor tenha um número que todos possam ter, né? E não, a gente nunca fez nada muito rígido, no sentido de, eu tenho 2 vagas, a gente até coloca, mas não acontece bem assim, né? O projeto de extensão, a gente tenta estimular os alunos que façam em grupo, e não sozinho individual, mas às vezes acontece, né? Às vezes acontece de ter aluno individual, mas a gente estimula para que isso aconteça mais em grupo e que tenha algum tipo de casamento, digamos, com os seus temas de pesquisa e o que ele está querendo estudar de pesquisa. Eu acho que isso é o principal. No meu caso, já aconteceu várias coisas ao longo aí do caminho, mas eu dei o exemplo que foi o exemplo mais produtivo daqueles anos ali, onde um grupo de alunas se interessou pelo processo de o trabalho com escritoras mulheres, com artistas mulheres, e sobre o tema. E o grupo foi um boom, né? Que, na verdade, historicamente, isso caminha junto com o que estava acontecendo no movimento histórico, de movimentação das mulheres e das questões feministas, que no final vai culminar, né, nesse processo de pesquisa dessa pesquisadora lá da URGS. Então, na verdade, o que eu senti era, não, estou vivendo no meu tempo. Muito louco isso, na hora tu não está entendendo, porque tudo partiu dos alunos. Foi, né, eu conto essa história sempre, coitada da professora Nayane que está escutando, que já me ouviu falar isso várias vezes, mas é a partir do que as alunas trouxeram para mim, eu comecei a estudar aquilo, comecei a colocar aquilo, por isso que eu falo que é junto, Marcelo. Eu coloquei, elas vieram, professora, cadê as mulheres aqui no currículo? Deu, meu Deus, não sei onde está no programa, né? Isso lá em 2017, quando eu voltei do doutorado. E aí eu não, professor, aí eu de repente, meu Deus, é verdade, vou ter que ler, vou ter que incluir, vou ter que começar a estudar. Deu, ok, mas eu vou começar do início. Sim, professora, estamos com você, entendeu? Então aquilo vai acontecendo. No teatro acabou acontecendo, que foi bem naquela época, não sei se tu lembra, do Não é Não, que aconteceram vários movimentos, uma do Não é Não, logo em seguida teve o assassinato da Marielle, foram várias coisas acontecendo que culminaram nisso. No teatro, elas daí, aquilo partiu também para aquela temática, e eu nem nunca fiz nada sobre isso, entendeu? Se tu for ver as produções todas anteriores do teatro, eram completamente diferentes. Então, isso que é eu acho que é o que é legal, que é o brio, que da universidade, né? A gente está sempre em contato com novos alunos, vai mudando os alunos, a gente está sempre em contato com novos alunos, novas gerações,
e que vão trazendo demandas diferentes, né? E isso também é a sociedade, esses nossos alunos são a sociedade. Estão trazendo essas demandas para a gente. Não, professor, agora aqui, ó, me escuta aqui, agora não, peraí, vamos parar de ler isso, vamos ler isso. Então, aos poucos, mudou para mim completamente. E todo dia, Marcelo, todo dia, essa questão da inteligência artificial, por exemplo, né? Todo dia a gente está se pegando com uma novidade, uma coisa nova, e né, eu peguei as performances sobre a rede social, que estava bem no início, a gente fazia lá no início, tinha uma primeira performance em 2013, que foi muito legal, que era Casos Universitários, o nome, do teatro, que falava sobre a quantidade de xerox que eles tinham que na performance, né? E aí a performance era tinha cheio de xerox e não sei o que xerox. Então, tipo, uma realidade que não existe mais. Então a gente está vivendo isso, né? E isso é fantástico. Tu está vivendo esses movimentos e essas mudanças. E é obrigada a ser casado com a pesquisa. Mas voltando um pouquinho aqui para a tua pergunta da sala de aula, das dificuldades, então é isso, tá? A gente então separa um professor que é o responsável e outros professores que vão ser os orientadores, né? O professor também, mas outros que vão ser. E aquele professor, a gente tenta fazer com que o professor ele vá seguir essa turma até o final, né? A gente tenta fazer isso, às vezes não dá certo, que o professor vai sair de licença, alguma coisa. Mas que seja aí, porque daí ele já conhece o processo de desenvolvimento, entendeu? Como se aquele professor ele acompanhasse todo esse processo de pesquisa e de extensão desse aluno, além do orientador, né? Que o orientador vai fazer isso. Então, isso é legal porque esse professor do componente, eu também sou professora de componente, vira e mexe, né? A gente vai mudando. Esse professor ele vai auxiliar na cobrança, nas datas, nas questões das normas, das relações com as escolas ou com a comunidade, etc., com a própria institucionalização dos projetos, né? Muitos projetos são institucionalizados, alguns estão dentro de outros projetos, são ações dentro de outros projetos, mas a gente tenta fazer com que o aluno que vai ser o protagonista, né? Então, por exemplo, eu no grupo de teatro, nenhum dos alunos fez um projeto, eles fizeram um projeto de pesquisa deles, mesmo participando do teatro, tu entende? Então, mesmo eles participando do teatro, nenhum tipo visualizou que poderia ter visualizado uma performance a partir disso, não. Nenhum visualizou, eles queriam outra coisa. Eles querem fazer outra coisa. E aí, por ser à noite, Marcela, a gente trabalha sim aos sábados, tá? Nosso curso ele tem uma carga horária muito grande de letras aqui de Realeza. Nós temos 5 anos de curso, tá? De letras. Mas é espanhol e português e espanhol. E a gente trabalha aos sábados, assim, não sempre, claro, mas muitos dos projetos são desenvolvidos nos sábados e os alunos, mesmo eles estando no componente curricular, o componente é muito pouco nesse momento, né? A gente já tem agora reformulado, mas a gente ainda não iniciou o novo projeto de curso. E aí vai funcionar um pouco diferente. A gente manteve algumas dessas disciplinas, mas não vai ser exatamente assim, porque uma das coisas que a gente considerou um pouco negativa é que ficou muito longo esse projeto de extensão e esse projeto de pesquisa ao longo do curso. Tu viu ali, né, quando eu botei, são 6 semestres. Então, a gente considerou que isso acabou ficando um pouco negativo, porque ficou muito longe um do outro, sem um momento intensivo, né? Na realidade, a gente faz muito mais que 90 horas, tá? Isso eu posso te garantir, qualquer grupo. Qualquer grupo faz muito mais de 90 horas. Porque não tem como fazer o projeto de. Não tem como fazer tudo, é muito mais que 90 horas, né? Então a gente já faz mais de 90 horas, a gente já faz, mas aí a gente está passando por essa reformulação. Mas em termos de formação do nosso aluno, Marcela, eu posso te garantir o nosso aluno, o aluno que, claro, viveu todo esse processo com vontade, que são muitos, não são poucos, são muitos alunos, ele sai muito qualificado. O aluno sai com uma alta performance e qualificado. Isso a gente vai ver depois nas notas do Enem, no ENAD,
A gente vai ver depois nos concursos de entrada para os mestrados que eles passam, como eles são elogiados depois pelos professores das outras universidades que eles vão estudar. Assim, incrível como a gente realmente recebe elogio com eles. E eles se sentem autônomos, né? Qualquer ex-aluno aí que tá, eles vão dizer isso. Não, a gente aprendeu a ser autônomo, a gente aprendeu a ser autônomo. Para mim, essa é a base do ensino. A gente, principalmente não, né? Sempre foi assim. Mas eu acho que cada vez mais o aluno ele tem que estar consciente do seu processo de criação, do seu processo de atuação na sociedade, no seu processo de, na sua importância, né? Enquanto cidadão e na sua autonomia, né? Então, parar de culpar as outras, sempre o outro e as outras coisas e o sistema, isso e aquilo. Não que a gente não possa reclamar, não que a gente não tenha que protestar, não que a gente, claro que não. Só que atuando, tu vai protestar e vai reclamar, né? Entre aspas, atuando, mostrando diferente, sendo diferente, né? Então, o nosso aluno, principalmente, que é um aluno que a gente forma para ser professor, Marcela, é difícil, é muito difícil, né? Então a gente tenta fazer com que eles entendam que as mudanças partem deles na sala de aula, né? Partem do grande, partem do macro, mas também partem do micro. E cada ação em si é importante. E aí o que eu vejo na sala de aula em si também tem isso, né? Eu falei exemplo de mestrado, de ENAD, mas na sala de aula em si a gente também vê os alunos felizes atuando, usando as ferramentas que a gente ajudou eles a conquistar, a construir, né? Em cada um dos componentes. Eu acho que é isso, mas aí agora a gente vai começar com essa nova experiência aí. Claro, vai ser outro desafio, porque a gente desenhou tudo novo, né? Também tem isso, né, Marcela? A gente decidiu fazer uma coisa diferente mesmo e não simplesmente aumentar as horas, né, do que a gente já tinha. Então, vai ser uma nova experiência. Mas o que eu posso dizer é que, a partir do momento que a gente começou a fazer o projeto de pesquisa e de extensão, deu um boom nas experiências e nos produtos, tanto nas pesquisas quanto na extensão. Não, muito legal. Que é o que eu falo, né, também, assim, eu acho que são propostas, né, que cada curso vai amadurecendo também, né? Acho que faz um teste, faz uma experiência, depois propõe outro formato, fico feliz de saber que já estão propondo outras coisas, né, também, assim, apesar da experiência parecer, né, realmente ter sido muito bem sucedida, né, assim, pelo que você mostra, né, que em termos de trajetória mesmo de estudante, né, acho que isso que eu achei bem legal, assim, de pegar desde ali da iniciação à prática científica, por mais que você tenha a crítica do ficou longo, né, mas me parece, olhando assim, que você pega a trajetória e já vai construindo a própria questão da pesquisa enquanto uma síntese do processo formativo desse estudante ao longo da graduação, né? Não tem aquele pânico, o que eu vou fazer do TCC? É uma coisa que vai sendo construída, não tem essa lacuna, né? Que de uma forma geral a gente vê ali entre a iniciação à prática científica e o famoso TCC. Né, assim, então, acho que fica bem interessante, apesar, né, assim, dessa consideração sobre ficar longo, né, mas eu achei brilhante, assim, fazer essa conexão. Ficou bem diluído, mas é isso, né, e também a gente, aconteceu essa nova solicitação aí da inclusão da extensão, e a gente ainda estava meio no início, né, porque pensa, se a gente começou em 2019, para tu entender mesmo tudo o que está acontecendo demora, né, para tu ter uma avaliação do que é o processo. E a gente pegou também a pandemia. É. Então, é um pouco difícil de avaliar, na verdade. Eu fiquei curiosa também com mais um aspecto que você trouxe também, que a gente vem acompanhando, né, também aqui na instituição, em cenário nacional, que é a relação ali da cultura na pós-graduação, né, também. Da extensão na pós-graduação, e você traz o recorte da cultura. Você comentou dessa experiência, então, né, do seu pós-doutorado, que você teve essa incumbência, então, né, de desenvolver dentro do projeto, né, do plano de trabalho, ali, essa articulação até em nível de disciplina, né, assim, eu achei bem desafiador, assim, né, o seu plano de trabalho ali.
E aí, pensando agora no movimento inverso, né? Se depois que você volta, né? Por exemplo, que agora a gente está tendo também o programa da CAPES, né, da extensão da pós-graduação, em que a gente, né, vem acompanhando ali com a Samira, na diretoria, né, de pós-graduação, as ações que os programas estão propondo, né? E não vi nada parecido ainda, sabe? Assim, né, com isso. E me parece uma coisa super rica, né, mesmo também. Se você está envolvido em algum desses projetos aí no Campus Realeza, você vem acompanhando, me parece que seria uma coisa bem interessante a gente tentar fazer algo internamente também. A gente ainda tem um tempo ainda, né, de ProSPG aí pela frente. Então, me parece que pode ser também uma metodologia, né, de trabalho para os PPGs também, pensar nessa articulação, né, com as disciplinas, né, e então, eu queria que você falasse um pouquinho, né, se você está Sim. acompanhando o movimento, ou como que você vê, né, mesmo isso dentro da nossa instituição, né, também. Sim, Marcela, a gente está muito tateando ainda aqui, né? As questões da pós-graduação, né? Mas o que eu ia te comentar, mas eu acho que em algum momento isso vai acontecer, porque está dentro aí das novas diretrizes, né? Então, em algum momento isso vai acontecer também. Mas eu ia comentar que não estava ali na minha apresentação, mas eu até tinha pensado em colocar depois que a partir desse movimento, uma outra retroalimentação, todo esse movimento ali da extensão e da pesquisa, trabalho com a questão da autoria feminina, das artistas femininas, etc. Depois, hoje em dia, a gente tem o Leia Mulheres Realeza, que está dentro de um projeto de cultura que é o Joaninha ou que é. E no Leia Mulheres Realeza, Marcela, tem duas alunas da pós-graduação da UniOeste, lá onde eu fiz o pós-doutorado, na mesma linha, que estão fazendo estágio docência no nosso projeto de extensão aqui. Então, elas estão fazendo o estágio docência delas no Clube de Leitura Leia Mulheres Realeza, acredita? Então, elas já foram, já, porque não tinha aqui, né? A pós-graduação em literatura não tem, letras ainda não tem, tá sendo, a gente ainda não conseguiu, a gente tem em Chapecó de linguística, tivemos um entrave com o novo projeto, né? Um outro projeto que seria de letras, pelo entendimento que já teria na universidade, mas não é a mesma coisa, é uma pós de linguística. Então tem toda uma outra questão, entendeu? Ainda, o negócio está sendo mais. Mas, assim, o que vale dizer é isso. Ó como o negócio está retroalimentando. São meninas que... Uma é da cidade, outra não. Uma é de São Paulo, que ficou morando aqui em Realeza, que mora agora em Realeza, e que está fazendo um mestrado em Cascavel e faz o estágio de docência aqui. Né, a gente já teve alunos que fizeram estágio de docência na graduação, né, isso a gente já teve. Mas a gente nunca tinha tido na extensão. Então, esse é o primeiro caso aí que eu achei muito interessante, porque daí olha como tudo isso se encaixa, né, dessa forma. Então, assim, entendendo que aqui, como eu estou dizendo, eu acho que a gente ainda está iniciando, né, todo um tateamento, né. Lá eles já têm mestrado e doutorado sobre o clube de leitura já. Leia Mulheres, né? Entendeu? Então, para eles, elas vêm aqui, observam o nosso, então, já a partir de outros projetos, já foram feitas pesquisas. Então, agora a gente é um sujeito aqui de pesquisa, de novo. Uma sujeita de pesquisa vem aqui, vê o que está acontecendo aqui, aí pega os nossos dados e leva para lá. Então, eu acho que isso é uma consequência, vai acabar acontecendo aqui também, mas a gente ainda é uma universidade nova, né? Então não adianta a gente também fingir que não. É tudo muito jovem, muito novo. Apesar de que quando eu olho aquela foto ali de 2011, eu não me reconheço. E os alunos eu vou dar outro exemplo aqui de um aluno nosso, que é um egresso, Marcela, que é nosso colega, que passou aqui e é professor junto com a gente, não no substituto, ele já tinha sido substituto, mas agora ele é professor efetivo e passou por todo esse processo, né? Foi fazer mestrado, doutorado fora, saiu,
se qualificou e hoje ele está aqui, é nosso colega. Então, já desde aquela fotinho de 2011, porque ele estava lá naquela foto, não naquela foto, mas naquela época, né? Lá em 2011, e hoje ele é professor junto com a gente, né? Então, não sei se eu estou me sentindo velha, não sei, Marcelo. Saudades do Labrona no Seu. Também. Eu tenho sentido saudade das apresentações culturais do CEURCS, né? Que sumiram. Só que o problema também é que aí, como tu vê, a Marcela, tu sabe, vocês sabem aí, né, quando eu estou devendo coisas, por exemplo, que é muita coisa, né? Como é muita coisa, aí, como tu falou, tem que ter um fôlego para planejar, para organizar e para atuar, é tudo junto. Então, realmente é um trabalho de fôlego. Então, não acho que é fácil, nem um pouco fácil. E eu sempre digo nas reuniões, às vezes eu falo que daqui a pouco a gente vai desistir, ou não vamos mais fazer, às vezes eu tenho um discurso assim pessimista, mas porque eu realmente acho que a gente tem que valorizar mais a extensão, valorizar mais o nosso trabalho de extensão e cultura, e considerar mesmo esse tripé sem uma hierarquia, né, na universidade. E sim um tripé, e não um negócio aí que está apoiado no, né? Realmente, realmente nesse contexto, assim, eu sou a favor da política de curricularização da extensão, porque eu acho que é possível e acho que é simplesmente uma forma de pensar diferente. Só isso. A partir do momento que tu entende essa forma, tu vai ver que aquilo é quase que óbvio que tu tinhas que fazer, né? Mas, claro, se tradicionalmente eu estou com aquilo sempre da mesma forma, né? Eu também entendo que é difícil, né? Também entendo que é difícil, porque é isso, trabalhar com projetos em si, por isso que eu gosto de dar aquela fala dos projetos, Marcela, que trabalhar com projetos é o inesperado. Tu não sabe o que pode surgir e tu não vai saber responder tudo. Então, isso também é muito interessante. E cada vez mais a gente está vendo que a sala de aula não é o conteúdo em si, né? O conteúdo, a performance é um conteúdo. Como performar, como pesquisar, como ir atrás desses supostos conteúdos aí, é um conteúdo, né? E às vezes a gente esquece disso. A forma é um conteúdo. E às vezes a gente esquece disso. Então, por isso que eu acho que a extensão ainda está desvalorizada. Precisamos fazer mais pesquisas sobre extensão para ela se valorizar. Verdade. Bom, tem alguns comentários do chat aqui, né, Paty? Tem vários elogios aqui às suas contribuições, ao compartilhamento, né? Não chegou nenhuma questão. Pergunto, né, de novo público aqui, se temos questões também para a professora, porque realmente é uma experiência ímpar, né? A gente está podendo dialogar sobre essa trajetória, né, Ana? Assim, a gente sempre dialoga em vários fóruns, né, e coisas mais setoriais, né? Assim, não com essa visão de trajetória mesmo, né, que você traça aqui, de mostrar esse amadurecimento, né, a partir de cada um dos projetos e tudo. Então, aproveitem a presença aqui da professora Ana. Enquanto isso, eu vou provocando, né, algumas questões aqui, ver se o público se encoraja, então daqui a pouquinho também a gente já caminha para os encerramentos. Sim. Tinha um outro ponto aqui que eu anotei, onde que ele estava? No caso ali dessa questão da relação com a comunidade, né, mesmo também, sim, queria que você falasse um pouquinho, né, de como que vocês mobilizam isso, por exemplo, eu vi que tem algumas estratégias que culminam em eventos, né, então como que os alunos, né, se eles buscam parcerias, né, como que eles dialogam com públicos diferentes, ou se isso ainda fica um pouco mais restrito à comunidade acadêmica, né, como que isso aconteceu, né, claro que nesse primeiro recorte, né, claro ali, que vocês têm, né, para o PPCLI de 2019, né, ali ainda, mas se puder falar um pouquinho sobre esse aspecto também, que é outro que, né, a gente tem muitos questionamentos sobre isso também, e a própria dificuldade, principalmente por 100 disciplinas, né, de como que você respeita os tempos, né, mesmo assim, tanto do aluno, do ponto de vista de desenvolvimento, que ele vai ter que propor, desenvolver, estudar, organizar,
e quem está lá na ponta, né, do outro lado também, dialogando com a universidade, né? Assim, então, se puder comentar, acho que esse era o último ponto, assim, né, dessas 3 características que eu destaquei, assim, sobre a sua fala, né, aqui hoje. Sim. Bom, Marcela, eu acho que, primeiro, sobre a comunidade, sempre é como se fosse um trabalho novo. Então, todo ano, ou todo o projeto, o encaminhamento, é como se fosse um processo novo. Cada vez parece que tu estás iniciando uma conversa nova, né? Porque a gente sabe que hum, é, é difícil, né? É difícil. Então, assim, a gente tenta diferentes estratégias cada vez. Então, cada vez uma estratégia diferente. Mas a gente procura muito, tô que dar os exemplos também da professora Nayane, que está aqui na minha frente, a gente tenta priorizar bastante a questão das escolas, já que o nosso curso é um curso de licenciatura, e o nosso aluno, ele precisa desse contato, né, e dessa experiência aí, nas escolas. Então, a gente tenta, sim, de diferentes formas. Às vezes, a gente faz parceria direto com a prefeitura, às vezes é melhor a gente ir direto na escola, na direção da escola, às vezes com a coordenadora, às vezes com algumas professoras, né? E daí, a partir da conversa com a professora, a gente vai indo. Então, vai ter diferentes formas aí de fazer, mas a gente está o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Uma tem relação com uma escola, daí a outra sabe, daí vai falar, e aí assim, e aí tarará. Eu vejo que as parcerias com o PIBID e antes com residência pedagógica, elas foram fundamentais, são sempre fundamentais, porque aí a escola já está aberta. Então, por exemplo, esse ano com o Labroma, as escolas que a gente foi mediado pelo PIBID, as idas. Então, para mim, já é porque é um outro trabalho que eu não preciso fazer, né? Claro que eu vou precisar conversar no final das contas, mas pelo menos alguma coisa já foi delineado, já tem um horário, já foi introduzido, já estão entendendo, já querem a gente lá, né? São várias questões, né? Então, acho que essa parceria com os outros projetos, com vários projetos, né? Eu acho que é sempre bem-vinda. No Residência Pedagógica também foi ótimo, porque conseguimos ter essa parceria também. Então, o próprio clube de leitura funciona, né, na extensão. Um dos motivos é a parceria com os projetos do Residência Pedagógica e do PIBID, porque aí os alunos são bolsistas. E se a gente está considerando que isso faz parte da formação deles, que faz, né, a gente consegue daí mobilizar esses alunos de uma forma diferente e mobilizar esse público externo, essas escolas. No nosso caso, as escolas e os professores, né? Os professores das escolas. O que mais que eu ia te dizer, além da questão das escolas, por exemplo, agora nesse ano que eu e a professora Nayane, a gente está com o projeto da Itaipu, que é de mediação leitora, do Clube de Leitura das ODS da ONU, a gente está trabalhando com 5 municípios diferentes, né? 5 prefeituras. E aí foi um trabalho a gente ficou meses, né? Entrando em contato, aí uma primeira visita, aí explica, aí tem que agendar, aí não sei o que, tudo para o ano anterior, né? Isso no ano anterior, para esse ano começar e ter toda a agenda montada da formação dos professores, porque não adianta a gente chegar na metade do ano e querer dar formação, já está tudo planejado. Então, também é tu entender o calendário escolar, como funciona, o calendário nas secretarias de educação, né? Que não vai ser assim, e que vão ter várias pessoas oferecendo, vários projetos sendo oferecidos, né? Então, a gente também entender a necessidade deles naquele momento e adaptar a nossa vontade, também tem isso, né, Marcelo? A gente tem que adaptar e a nossa vontade, o que é. Com o grupo de teatro, a mesma coisa, a gente sempre trabalha com literatura
que estão sendo desenvolvidas na aula, que daí os professores têm mais aceitação, os alunos têm mais aceitação e etc. Então, tem todo um estudo do que é prévio, etc. Já tiveram vários outros tipos de... Por exemplo, a gente já fez, viu ali os exemplos, né? Então, já teve evento na escola, evento na universidade, evento na Casa da Cultura, e assim vai, a gente vai mudando. A gente trazendo eles para jogos. Então, nesse ano que foi os jogos, foi muito legal, porque as professoras, que a gente conseguiu esse diálogo, né? Que as professoras, não, a gente trabalha, eles vêm, mas isso tudo tu consegue entender, né? O que significa? O planejamento todo e essa organização para que os alunos efetivamente possam vir e saber o que está acontecendo, né? E não só ser jogado ali. E não, eles sabiam o que estava acontecendo, eles estavam participando de um jogo, eles estavam ali, né? Legal, né? De diferentes. Então, tipo, é um trabalhão, mas cada vez é uma estratégia diferente, Marcelo. Não tem nenhum canal já aberto para gente que a gente só liga e, e já está lá, não tem. O único, assim, que a gente, como a gente trabalhou muito tempo com a Escola Intercultural de Fronteira, a gente tem muita abertura com o município de Dionísio Cerqueira, porque a gente trabalhou muito lá. Nos anos ali de 2013 a 2015, e até hoje a gente ainda faz trabalho de observação de estágio, de ida nas escolas argentinas, por meio desse nosso projeto. Então, isso é uma outra questão. O projeto de Escola Intercultural de Fronteira nos ajuda, inclusive nos estágios, até hoje. Mesmo ele não estando vigente, o projeto, é a partir dele que a gente teceu relações com esses diretores, com a secretaria, coordenadores. Então, tu vai conhecendo as pessoas ali aos poucos e aquilo vai. Então, a gente acaba. Aí sim, a gente quer ir lá, já temos o WhatsApp das diretoras, já temos, vamos apresentar o que está acontecendo ali. Aí a gente conhece as estruturas das escolas, também tem isso, né? A professora Nayane, ela trabalha com estágio diretamente, e eu, quando ela não está, eu trabalho com estágio ou auxiliando ela. Então, nessas idas de estágio também tem isso, né, Marcela? Tu vai conhecendo todos os lugares, e assim, aos poucos, tu vai conhecendo mais, e é isso, cada vez uma coisa diferente, uma entrada diferente. Eu estou pensando aqui. Tá, aqui uma das vezes que foi bem legal também, que a gente fez oficinas numa escola por solicitação da escola, então daí na verdade solicitação das crianças. As crianças vieram para falar com a gente a partir de uma apresentação, e aí a gente foi fazer, então fez um semestre de oficina de teatro. E uma outra vez numa escola de primeiro ao quarto ano, que daí fizemos oficinas de língua espanhola e de teatro também por solicitação deles. Então vai mudando, né? A gente vai vendo um pouco aí de cada. Sobre a questão do tempo que tu perguntou, aí é um problema mesmo, Marcela. Os meus alunos, assim, ó, desde o primeiro semestre de 2011, quando eu comecei, eu botei esses alunos para vir aos sábados. Eu não sei se eu sou odiada, se eles me odeiam ou o quê. Mas desde 2011, se tu for ver aquele lá, a apresentação, o pessoal rindo aqui, ó. Meu Deus, que tanta professora Ana gosta do sábado, certo? Eles devem pensar isso, né? Mas porque realmente não tem tempo. Aí eu sou obrigada a te dizer que tinha que ter outro jeito de organizar, tá? Tinha que ter algum outro jeito de organizar. Eu acho que, de alguma forma, os currículos, eles são pensados, eles tinham que ser reformulados em forma de projeto. Eu defendo isso. Onde todos os professores teriam uma proposta meio em conjunto, cada semestre, mas é um outro papo sobre currículo, e não a gente em caixinha toda hora que nem a gente está acostumado, Marcela, porque realmente daí não dá, não tem tempo, né? Por mais casamento que eu digo que é casamento que eu faço com os outros professores, que isso também a gente só faz com muita paciência, né? A gente sabe porque um tem que ceder um pouco para o outro o tempo inteiro, né? De todas as partes, e para casar os professores entre si nos seus componentes curriculares, tu tem que ter paciência, né? Tu tem que querer fazer uma coisa em conjunto. E é difícil, mas é bom. O resultado é bom e é positivo para todo mundo.
Ótimo, Ana, boas reflexões aí, né? A gente sai instigado, sabe? Eu acho que é a palavra, né? Assim, que tem formas de fazer e a gente tem que acreditar, né? Realmente que temos que avançar, né? Nessas conexões, seja internamente, né? Ou seja, e também em parceria, né? Com a comunidade regional também, aí. E você, né, levanta mais um ponto, né, a gente, né, durante o processo ali do PDI, a gente começou a discutir um pouco sobre a questão da internacionalização, né, que era um eixo, inclusive você levou, né, eu acho, fez essa provocação durante o processo ali, e é muito que a gente identificou isso, assim, que já existem, né, essas experiências também da internacionalização, que a própria região, né, nos favorece também, né. Então, você traz essa relação, né, com a pesquisa e com a pós-graduação, a relação com a internacionalização, o protagonismo dos alunos, a relação com componentes curriculares, então, acho que é uma experiência bem completa, realmente, assim, de possibilidades, né, do fazer extensão e cultura aí nos currículos, né, então, acho que foi uma tarde de muito aprendizado, eu acho, né, para todos aqui. Bom que fica a gravação, também fica o registro, né, que eu imagino que para você também deve ter sido bacana fazer essa organização, né, sempre bom a gente rever, revisitar essas trajetórias, né, então, assim, eu acho que ficou realmente impecável, assim, você conseguiu dar o seu recado, como é que a colega falou, que era, você é boa para vender as coisas, como é que é? Não sei o que era o termo, né, que ela falou assim, você se comunica bem, né, você acha que conseguiu mostrar muito bem, não só a sua trajetória, né, mas os métodos, os processos, né, aí que vocês realizam encontraram, né, na região para desenvolver essas conexões, né, mesmo da extensão e da cultura no currículo aí. Então, fico muito feliz de você ter aceito o nosso convite, né, o William está há tempos, a gente falando, né, exatamente sobre trazer esse momento com você, e acho que chegou hoje o dia, né, assim, espero que seja o início de um diálogo também, né, a gente vai seguir com as atividades formativas, me parece que seja, a gente estava discutindo isso na semana passada, né, reunião de planejamento da PROEC, né, Eliane está aqui, de como que a gente precisa ainda também fortalecer essa jornada, né, para que a gente também saia, né, desse espaço, desse primeiro momento de contato que a gente está tendo aqui, por exemplo, sua fala que é tão rica, e que a gente consiga fazer a questão dos multiplicadores, que você cita aí também no projeto da Itaipu, né, mesmo assim, de como que a gente consegue levar, alcançar, né, a gente estava aqui, né, uma média de umas 50 pessoas hoje participando, né, de como essas 50 pessoas que escutaram o seu relato também podem, né, levar essa experiência para os seus cursos, fazer esse relato para que as pessoas consigam também ter o alcance, né, para além dessa gravação aqui, que fica, né, mas consiga realmente estudar os processos de possibilidades dentro dos seus cursos, né, então isso é uma coisa que a gente também está tentando desenhar para o próximo ano de como fazer isso, e você já fica aí convidada para, né, participar, talvez, né, desse grupo também, ele acho que está na comissão, né, da inserção da extensão dos currículos, a gente vai tentar catalisar alguma coisa nesse sentido, né, também. Então, só agradecer, né, então mesmo, a sua presença hoje, parabenizar pelo trabalho, e agradecer a todos que vieram também, né, não posso deixar de destacar os alunos, né, que realmente, sim, né, é importante que entendam isso, como que faz, agrega valor na sua formação, né, mesmo na sua trajetória acadêmica, né, e tudo, então, é bem importante, né, essa aproximação, da gente estar discutindo isso juntos, né? Porque tudo que a gente está discutindo e aprendendo aqui é para eles, né? Para poder melhorar a formação desses estudantes, tá? Então, obrigada aí, né, por ter trazido o grupo dos alunos. A gente vai continuar chamando também, né, tanto os bolsistas, né, quanto os alunos em geral. E acho que encerramos. Quer alguma palavra final, assim, para a gente encerrar, Ana? Eliane, quer falar alguma coisa, Eliane? Antes. Eu quero dizer que eu queria estar em Realeza para participar de todas essas atividades que você tem, porque, olha, eu amo tudo isso, e teatro, eu acho que vocês estão desenvolvendo vocês estão semeando nos estudantes essa coisa gostosa que é fazer com prazer, e é fazer extensão com prazer. Então, só parabéns, e realmente que essa formiguinha venha para se espalhe pelos campi. Obrigada, Eliane, que vem acompanhando a gente. Eliane e a Marcele que vem acompanhando a gente. Obrigado aí ao público.
que estão falando, eu também queria estar em Realeza, ó. Tem a Lucimar Ainda mais com o falando, dinheiro da Fundação Araucária e Itaipu, né? Nós temos que ir todo mundo para Realeza, gente. Vamos se encontrar lá em Foz, quem estiver no Para evento. Paraná. A gente vai. Queria agradecer aí a professora Nayane, que está aqui, além dos PIBidianos, dos alunos. Professora Nayane aqui que está ouvindo e acompanhando, obrigada, me prestigiando e companheira aí de trabalho. Como eu disse, é isso. Marcela, a gente tem que conseguir fazer essas parcerias, tá? Eu acho que é só assim. Tanto com os alunos, quanto com a comunidade externa, quanto com os próprios colegas, que não tem como a gente fazer tudo sozinho, né? É impossível. E é chato. Isso aí. Obrigada a todos, então, pela presença. A gente encerra, né? Então, temos a próxima jornada agora em outubro, né? Estamos organizando. Ainda em breve vocês recebem aí os comunicados, né, da próxima, do nosso último encontro deste ano, né? Obrigada a todos, uma boa tarde. Só queria agradecer o William pelo convite, pela Marcela e pelo Rony, e dizer que então vejo o pessoal amanhã, amanhã tem Festival de Cultura aqui em Realeza, tem a fase local, todos aí, vejo o pessoal aí, amanhã à noite aqui na fase local aqui do festival. Obrigada, Marcela. Obrigada, pessoal. Boa tarde.